Bem, vamos sentar? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos. Ainda estamos no capítulo 2 do livro de Atos. Nessa manhã nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 36. É um longo texto. Esse texto narra o sermão de Pedro. É o primeiro sermão da igreja. É a primeira pregação pública da igreja. E eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos pensando na seguinte expressão: pregamos Cristo e a palavra. Pregamos Cristo e a palavra. Atos capítulo 2, os versos 14 a 36. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Atos dos Apóstolos registra grandes sermões. São 19 sermões significativos que nós encontramos no livro de Atos. Desses 19 sermões, 8 são do apóstolo Pedro, 1 de Estevão, 1 de Tiago e 9 do apóstolo Paulo. 20% dos sermões que contém o livro de Atos pertencem a Pedro e a Paulo. E cerca de 25% do texto de Lucas em Atos é narrativas de sermões. Portanto, a centralidade de Atos não é apenas nos atos, mas é também na pregação. Na pregação. A igreja nascente, movida pelo Espírito Santo, ela proclamou em todos os lugares por onde Pedro e o apóstolo Paulo caminhavam ali, tinham ou não tinham oportunidade, eles buscavam oportunidade para comunicar através da pregação o Evangelho de Cristo Jesus. E qual era a centralidade da pregação? Qual era a centralidade do sermão de Pedro e de Paulo? Era a palavra e Jesus Cristo. Eles não falavam de si mesmos, eles não falavam dos grandes intentos e projetos humanos, mas a ênfase da igreja na pregação era a palavra de Deus e Cristo Jesus. E nessa manhã eu quero rapidamente fazer uma santa provocação a você, meu irmão, a você, mamãe, a você, papai, que às vezes tem uma grande oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo ao vizinho, a uma amiga, a um amigo, e talvez você acaba falando mais de suas experiências pessoais ou da sua própria comunidade de fé. Isso também é importante, obviamente, nós entendemos que faz parte nós falarmos do que Deus está fazendo na nossa vida, mas não podemos deixar de proclamar o que é centralidade na pregação, a palavra de Deus e Jesus Cristo. Os nossos filhos precisam da igreja. Os nossos filhos, os nossos netos precisam da igreja, mas eles precisam ouvirem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, na sua centralidade, é Cristo Jesus. E isto é irrefutável, e isto é impossível falar de sermão, de pregação, sem falarmos da palavra de Deus e de Jesus. Veja que, quando o apóstolo Pedro fala da palavra, ele faz a citação do profeta Joel. Ele vai dizer, dos versículos 14 ao versículo 18, veja comigo rapidamente, Joel, capítulo 2 de Atos, 14 a 18. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Veja ele falando do profeta Joel, e veja o que o profeta falou. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Que palavra abençoada! E o que o apóstolo Pedro está dizendo agora é que o fenômeno extraordinário que eles estão presenciando, dos crentes cheios do Espírito Santo, proclamando das grandezas de Deus, em línguas estranhas a eles, trata-se
do cumprimento da palavra de Deus dita no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Ele está falando o cumprimento da palavra de Deus nos seus dias, a palavra que foi anunciada lá no passado. Ele está olhando as Escrituras com os olhos concatenados na história, tendo na mente as Escrituras, e o Espírito Santo faz brotar, faz jorrar de dentro de si aquilo que ele tem em abundância, a palavra viva no coração e na mente. E ele então faz uma conexão histórica, ele faz uma conexão da palavra revelada, da palavra anunciada e da história sendo concretizada, movida pela palavra de Deus. Isto é pregação. Pregação, meu irmão, pregação, minha irmã, é você ter a palavra no peito, a palavra na memória, a palavra no coração, e não perder a oportunidade de ler a história, e traduzir a história para o seu filho, e traduzir a história para a sua família, falar, o que Deus falou está acontecendo conosco hoje. Isto é pregação. É você fazer essa conexão da palavra de Deus com a história pessoal, com a história familiar, com os eventos de Deus movendo a história. Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro está interpretando o Antigo Testamento à luz do seu cumprimento. No versículo 16, ele vai dizer, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É isso que ele está dizendo. Olha, o que vocês estão vendo, eles não estão embriagados. Não tem nada a ver com embriaguez. Eles estão cheios do Espírito Santo. E eles receberam a promessa de Deus através do profeta Joel. É isso que está acontecendo. Eles testemunharam aquilo que Joel profetizou. O versículo 17b. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa esse versículo lá. Pedro está substituindo uma palavrinha de Joel, porque Joel vai dizer, depois daqueles dias. Pedro está dizendo, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Joel está falando daquilo que Deus há de fazer depois de alguns acontecimentos. Pedro está dizendo, nos últimos dias. O que significa isso? O que Pedro está dizendo? Pedro está enfatizando o derramamento do Espírito Santo como o início de uma nova era de Deus na história. Pedro está dizendo, Jesus veio, ele inaugurou o reino, e ele virá novamente. E entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, é a era do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, que derramará com poder e moverá a história do povo de Deus com poder e autoridade na proclamação da palavra. Pedro está dizendo exatamente isso. Jesus veio e cumpriu a missão, e ele voltará para levar consigo os seus. E entre a primeira e a segunda vinda, nós estamos nos últimos dias. É isso que Pedro está dizendo. E nesta manhã eu preciso dizer isso a você. A pregação do Evangelho é urgente. É urgente. Ela é necessária. Ela é importante ser comunicada dentro de casa. Ela é importante ser comunicada ao seu vizinho, à sua vizinha, ao seu amigo, à sua amiga, ao seu parente. Proclamar com o poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Sabedoria, meu irmão, sabedoria, minha irmã, não é apenas conhecimento. A sabedoria é aplicar o conhecimento adquirido no time, no tempo certo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua última epístola, logo antes de morrer, ele disse, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. O Espírito Santo há de nos dar palavras de autoridade para pregarmos a palavra de Deus. É a era do Espírito Santo, cujo ministério é abundante, prodigioso e poderoso na vida da igreja. Ele usa o verbo derramar, e é interessante essa expressão, e derramarei do meu Espírito. Derramar quer dizer, é uma imagem de
de uma tempestade tropical, é uma chuva forte, é algo que cai, que é despejado, que é abundantemente despejado. Não é apenas uma chuvisco, uma chuvinha fina, não. É uma tempestade, aquela que cai e derrama, e esparrama água. E ele fala derramar, porque é um ato impossível de se trazer de volta. Derramou, não se recupera mais, foi derramado, foi colocado voluntariamente, desejavelmente, propositalmente. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. É isto que Pedro está trazendo naquele momento histórico na vida daquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Ele abre a boca, ele estampa a boca e começa a falar da palavra de Deus na sua geração. Derramar é algo irreversível, não pode ser recolhido. E Pedro continua enfatizando essa presença espiritual de Deus na vida da igreja. Ele fala que toda a carne receberá esse derramamento. Não significa que todas as pessoas serão derramadas, mas ele fala de toda a carne, de todos os tipos de gente receberá o Espírito Santo de Deus, porque você sabe que o Espírito Santo é derramado aos que creem, aos que estão em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Não há distinção de gênero. Vossos filhos e vossas filhas, não há distinção de idade, vossos jovens e vossos velhos, ou de classes sociais, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, rico, pobre, ou seja, há uma indistinção sobre todos aqueles que são do povo de Deus. Está sendo derramado o Espírito Santo. E nessa manhã nós cantamos isso? Tem que ser um desejo seu, meu irmão, tem que ser um desejo nosso, sermos cheios, buscarmos a plenitude do Espírito Santo, porque é no poder do Espírito Santo que o nosso testemunho tem vigor, tem autoridade. É quando nós abrimos a boca na convicção de que Deus nos deu essa poderosa palavra e nós proclamamos essa palavra. Eu tenho certeza que nessa manhã você não veio aqui ouvir coisas a meu respeito, ouvir coisas a respeito da igreja. Você veio ser edificado pela palavra de Deus. E há muitas pessoas com as quais você convive, que estão sedentas, carentes, necessitadas de uma palavra que enche eles de esperança, que tire-nos, ainda que apenas nos movimentos emocionais e também mentais, tire-nos das circunstâncias que os aprisionam a alma. A palavra de Deus tem esse poder de transformar, de penetrar a junta e a medula e fazer transformações profundas na mente humana, no coração humano. Você sabe que a palavra de Deus é poderosa. Por isso que o apóstolo Pedro, ele começa a chamar a atenção dos israelitas e de todos que estão ouvindo, para que eles escutem o quê? Pedro? Não, a palavra de Deus. E esta palavra tem poder na vida do teu filho, na vida do teu cônjuge, na vida dos seus parentes, na vida daqueles com os quais você convive. Esta é a pregação da igreja, a proclamação da igreja. E ele fala que todos profetizarão. Profetizar. O que é profetizar? Profetizar é a palavra de Deus sendo anunciada. E é responsabilidade da igreja, porque a profecia de Joel fala que todos profetizarão. Sonharão, mas profetizarão, como você viu ali no texto. Nós temos essa responsabilidade que nos foi dita por Jesus, Atos 1:8. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar, poder para falar das grandezas de Deus que ocorreram na nossa história, na nossa vida. Testemunha é falar o que viu, falar o que percebeu, falar o que foi história na sua própria vida. Portanto, profetizar é proclamar as grandezas de Deus na vida. É isto. Todos somos profetas, todos somos chamados a proclamar as verdades de Deus. Por quê?
conhecemos a Deus, somos chamados a testemunhar da pessoa de Deus, e a palavra de Deus é a centralidade da mensagem da igreja. A ênfase da pregação não é a denominação, não é o pregador, não é a igreja, é a palavra de Deus. Esta é a ênfase. E em segundo lugar ele fala de Jesus Cristo. Os versículos de 22 a 41, não vou ler aqui, o tempo não me permite, mas você lê o texto, você compreendeu. Ele fala da palavra, depois ele vai falar da pessoa de Jesus. A palavra mesmo remete para Jesus. A melhor forma de compreender o Pentecoste, meus irmãos, não é através da profecia do Antigo Testamento, é sim através do cumprimento no Novo Testamento. Não é através da profecia de Joel, mas é através de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o propósito de Deus no Pentecostes, nós percebemos a responsabilidade da igreja na comunicação do Evangelho, porque foi isso que resultou do Pentecostes. Aliás, hoje, domingo 28 de maio, é dia de Pentecostes, não é? Nós celebramos hoje o Pentecostes, um bom dia para falarmos do Pentecostes, um bom dia para termos essa profunda experiência do Pentecostes na nossa vida, de falar de Jesus Cristo, das grandezas de Deus, realizada na obra de Cristo, na vida daqueles que creem. Quando Pedro pede atenção dos varões israelitas, suas primeiras palavras são: Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. E ele conta a história de Jesus, e ao contar a história de Jesus, ele fala, em primeiro lugar, da sua vida e do seu ministério. Ele vai dizer, ele verdadeiramente era varão, homem, aprovado por Deus com obras sobrenaturais. Ele fala de 3 obras de Jesus na sua vida e no seu ministério. A primeira, ele faz menção de milagres ou poderes. Isso é dunameis, para demonstração do poder de Deus. Ele fala, Deus deu a ele condições de realizar milagres ou poder, como demonstração do poder de Deus. E quando ele fala do ministério e da vida de Jesus, ele fala de milagres, ele fala de prodígios, que quer dizer efeito de provocar perplexidade. As pessoas ficavam perplexas com a capacidade de Jesus de comunicação, de poder, de autoridade no seu ensino, na sua prédica, na sua comunicação, no seu amor, na sua convivência. Era uma pessoa singular, extraordinariamente singular. Deus homem, homem Deus, Deus totalmente homem, Deus homem totalmente Deus. Ele era esse poder de Deus na terra. E ele também falou de sinais, sinais como propósito para ilustrar a demonstração de uma verdade espiritual, uma verdade cristalina espiritual. Ou seja, ele realizava atos extraordinários e as pessoas falavam, verdadeiramente este é Filho de Deus. Jesus. Pedro, quando fala de Jesus, ele fala da sua pessoa, ele fala da sua atividade pastoral, ele fala do seu poder, ele fala dos atos maravilhosos que ele demonstrou como Filho de Deus. Deus realizou essas coisas através de Jesus, diz Pedro. E ele fala da morte de Jesus, e ao falar da morte de Jesus, ele não perdoa aquela geração. Ele fala que não era apenas um varão aprovado por Deus, mas foi aquele que eles crucificaram, que através de mãos iníquas o mataram. Mas ele fala também que por presciência de Deus, aprove a Deus colocá-lo no madeiro. Pedro está falando da sua morte com um propósito eterno de Deus, mas trazendo responsabilidade sobre a sua geração, aqueles que o rejeitaram. Pedro foi implacável no seu sermão, ele foi duro com aquela geração, e ele não perdoou o pecado, porque a pregação tem essa característica, tem esse caráter, tem essa
essa propriedade de denunciar o pecado, de revelar o mal, de denunciar a maleza, a vileza, o intento maligno dentro do coração humano e expor esta verdade nojenta diante dos olhos do pecador, para que ele olhe, não olhando para si, ele olhe para a cruz, para que ele veja-se vendo a graça de Cristo. Ele olha. Pedro foi muito verdadeiramente genuíno na comunicação do Evangelho, porque ao falar de Jesus, ele fala da sua morte, e ao falar da morte de Jesus, ele alfineta a consciência daquela geração. Meus irmãos, pregação do Evangelho é o confronto com o mal. Essa coragem do Espírito Santo de não negociar com o mal, de não transigir com o mal, de não passar a mão na cabeça do pecador, mas é dizer: você está equivocado na sua história, você está na contramão de Deus. Isto é pregação do Evangelho. É ter a coragem, é ter a ousadia de dizer: você tem uma má notícia a dizer ao pecador. E então você fala da boa notícia, Jesus Cristo. Pedro foi preciso na sua pregação. Ele falou da morte de Jesus, atribuindo responsabilidade àqueles que o prenderam, àqueles que o colocaram nas mãos dos romanos. Mas ele fala também da presciência de Deus. Deus estava no controle. Deus não foi pego de surpresa. Isso estava previsto pelas mãos soberanas de Deus na história. E ele fala da sua ressurreição. E ao falar da sua ressurreição, ele vai de novo usar a palavra de Deus lá no Salmo 16, os versículos de 8 a 11, ele cita aqui no seu sermão. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a centralidade da palavra de Deus é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse é Jesus Cristo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Nós começamos aqui de novo na quarta-feira, nosso tempo de oração pela família. Que tempo maravilhoso. Você está perdendo, você que não tem vindo aqui nas quartas-feiras. Temos aprendido sobre o profeta Zacarias. Que coisa extraordinária, meu irmão. Ouvi a nossa irmã Maria Helena falando sobre o profeta Zacarias. Coisas reais acontecendo nos nossos dias, que o profeta Zacarias nos coloca, a irmã com propriedade, nos traz a palavra, diz: eu quero dizer para você, vem orar pela sua família, vem orar pela conversão do seu povo, vem orar pelos seus, mas vem ouvir a palavra de Deus também na quarta-feira, porque Deus está movendo os nossos corações pela sua palavra. Palavra bendita, palavra que tem autoridade para transformar as nossas mentes. Pedro está dizendo de Jesus e falando da sua ressurreição. Ele fala aquilo que o rei Davi havia profetizado, que ele não ficaria na morte. Com isso eu quero encerrar. Que ao falar de Jesus, ele fala da sua vida, ele fala do seu ministério, ele fala da sua morte, ele fala da sua ressurreição e fala da sua exaltação. Agora Jesus ressurreto, ele diz que ele está à destra de Deus. Esse é o Jesus, homem glorioso, que está na eternidade intercedendo por nós. Eu quero concluir a minha fala rapidamente dizendo a você nesta manhã: não são palavras humanas que vão transformar o coração humano, é poder de Deus. A sua família precisa ser impactada com o Evangelho de Jesus Cristo, com autoridade no Espírito Santo. E você é testemunha do que Deus faz na vida, Ele fez na tua vida. Se Deus aprover, fará também na vida da sua família. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. Que Deus nos abençoe.